Muito bem, pessoal, mais um podcast que eu sempre gosto de falar, que a gente sempre gosta de mostrar tudo que acontece no mundo do entretenimento, né? E por que não começar com o pé direito? Hoje eu vou receber uma convidada, daqui a pouquinho eu vou falar quem que é essa pessoa, que tem uma história incrível. E por falar incrível, o nosso @, o Instagram, o nosso canal no YouTube tá aparecendo abaixo do seu vídeo. Entra lá e se conecta pra você ver as coisas curiosas que tem lá. E por falar em conecta, eu tô recebendo os meninos aqui da Conecta, o Ribeiro e o Bruno. Não é uma dupla sertaneja não, mas vocês são bem parceiros, né? Seja bem-vindo, Ribeiro. Muito obrigado, Luiz Renato. Muito obrigado pelo espaço que você dá à nossa empresa, Conecta Rastreamento. Eu me chamo Márcio Ribeiro, sou empresário no ramo de rastreamento veicular. Tenho uma profissão primária policial militar, mas já estamos no ramo empresarial já um tempinho. Desde 2017. 2017, já falou isso aí. Já tem um tempinho aí. Já, você tá quantos anos mesmo? Pode falar. Posso falar? 45. Né? Tá bem, cara. Tá bem. A idade é o número, não, Bruno? Não. Rapaz. Seja bem-vindo, Bruno. Esse menino é novo demais. Eu, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado aí pelo convite, tá? Me chamo Bruno, também faço parte da Conecta, sou sócio aqui do Ribeiro desde 2017. Assim como ele também, tenho a função primária servidor estadual, policial militar e a questão de empresário, né? Graças a Deus estamos aí desde 2017. E obrigado de novo pela... Não, vocês vão vir aqui direto agora. Deus quiser, né? Deus quiser. Né? Muito bem. Cara, olha só, eu tô recebendo uma pessoa que tem uma... primeiramente, eu quero agradecer você, Dona Inês, até que enfim deu certo. Depois de muitos anos, lembro que eu tava na PUC TV. Eu consegui trazer a senhora aqui. A senhora eu falo com respeito, né? Mas eu sou senhora, né? Mesmo. Trazer aqui no Que Rola Por Aí a história fantástica. Essa mulher tem uma história de vida, é uma história também sobrenatural. Né? Renato, eu que agradeço. Viu? Agradeço o convite. E tudo tem a hora certa, né? Tudo tem a hora certa. A gente tentou antes, mas era hoje. Também para conhecer os meninos, né? Bom, sabendo esse tanto de equipamento aqui, eu tô curioso. Depois eu vou saber o que é isso aqui. Os meninos vão falar pra gente. Você é natural da onde? Eu sou mineira. Você é mineira? Mas eu vim pequenininha. Então já virou goiana, já? Já. Né? Lá também tem piqui em Minas, não tem? Tem, mas eles falam que é mais de Goiás, né? Mais de Goiás, Vocês gostam de piqui? Eu vim conhecer piqui aqui. Sou apaixonado. Minas e Goiás são bem próximos. Bem próximos, né? Na culinária, né? São irmãos, não? Exatamente. Realmente quase não tem fora de Goiás, né? É verdade. Viaja por aí, eu conheço mais aqui. Pois é. Aí a senhora veio de lá, já tem um tempinho. Eu vim com 5 anos. 5 anos? E moramos um tempo em Itaberaí. 2 anos em Rubiataba. E a adolescência foi em Itaberaí. E depois casei, vim para Goiânia e casei aqui, né? Fiquei 45 anos casada. Aí enraizou. E aí, minha história é maior aqui, os meninos, né? Nasceram tudo aqui. Uhum. Olha só, eu vou começar aqui o assunto, falar o que se trata. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho da experiência de vida, a experiência com Deus. A gente não vai debater religião. Acho que religião, futebol e política não se discute, né? Não mesmo. Né? Então, assim... Então, eu fiz questão de trazer os meninos, além de ser parceiro nosso que rola por aí, eu até perguntei pro Bruno, o que você acha de religião? Cara, eu falo sem problema. Porque hoje a gente tá vendo um mundo tão louco, né, cara? E eu quero que ela comece a falar a história dela, porque o que ela vai revelar aqui vai chocar vocês. Mas no bom sentido, né? A senhora teve uma experiência com a Mãe de Deus. Sim. Como é que foi isso? Eu tô com 67 anos, né? Uhum. Foi há mais ou menos 37 anos atrás. Eu sempre tive muito amor por Maria, porque eu fui criada num ambiente que era muito católico. Tinha uma tia que era freira, faleceu no acidente, e meus pais rezavam todos os dias o terço. E minha mãe ensinou a gente a ter, né, esse amor por Nossa Senhora, rezando o terço. Quando não era sempre que ia à missa, porque morava longe, né? Mas sempre que podia a gente ia. Então tinha já essa comunhão. Então, quando foi com 30 anos, eu também tinha vontade, como o Arley, de ser cantora. E até compunha algumas músicas, eu nunca nem coloquei para ninguém. Mas meu sonho era esse. Até chegar um ponto que eu fui vendo que por ter as crianças e um esposo que era evangélico, eu católica, e eu senti que eu tinha que tomar uma direção certa. Ó, só dá um tempinho aí. Ó, se você quiser perguntar para ela, você pode perguntar, tá?
E aí? Se eu souber responder. Não, em relação à experiência que a senhora teve. Não, então, eu converso muito, tá, Luiz Renato? Se você quiser assistir Por isso a ela tá igreja... no podcast. aí pula. Vamos ouvir, Entendeu? Por Aí isso ela tá no pula- podcast. Não, experiência. E aí? Então, aí quando foi com 30 anos, eu resolvi dobrar o joelho mesmo e falar com Deus. Eu sempre ouvi falar que o Senhor existe. Meus pais me ensinaram isso, que o Senhor existe. Mas eu não quero ouvir, eu quero sentir o Senhor. E a partir desse momento eu vou consagrar a minha voz à Nossa Senhora. E se for da vontade dela, até 30 anos, eu devia ter 24, 25 anos. Falei, até 30 anos eu vou atrás. Eu cantava em festival, ganhei alguns, né? E Só cantava? aparecia assim em algumas revistas, que eu não lembro mais o nome, porque eu deixei tudo para trás. Mas eu sentia muito o ciúme do meu esposo, porque eu fui conhecendo muitas pessoas e muitas promessas. E, assim, já tinha um ônibus que me acompanhava, né? Lá para Itaberaí, nos festivais. Mas aí eu senti que eu ia tomar um rumo que não era legal. Eu senti isso no coração. Para qual tipo de música? É popular mesmo. Quase parecida essa sofrência É? de hoje. Não era nada do segmento. Não, embora cristão, minha né? família toda é enraizada no sertanejo, né? João Carreiro, e Liu e Léo, então... eu comecei, então, eu dobrei o joelho e falei com Deus, até 30 anos eu vou tentar. Se não, eu vou consagrar minha voz à Nossa Senhora e vou viver para ela. Eu vou imitá-la, né? Eu vou tentar imitá-la. E aí, com 30 anos, não deu nada, eu dobrei o joelho de novo. Falei, então, a partir de hoje, eu não quero história com o mundo, eu quero história, né? Minha vida vai ser diferente. Então, eu comecei a participar mais da igreja, cantar na igreja, eu toco um pouquinho, muito pouquinho, mas sirvo da melhor maneira, né? Então, aí começou a acontecer coisas que, como diz você, que é sobrenatural. Foi acontecendo coisas que não se explicavam. A gente rezando o terço com as crianças, eu comecei a ver, falava comigo, né? O que você está falando está no Salmo 42. Se eu falava assim, fazei-me justiça, ó Deus, e defendei minha causa. Está no Salmo 42. E eu abria, estava lá. Fazei-me justiça, ó Deus, e defendei minha causa. Ela começou a falar com a senhora. Começou a falar comigo de todo jeito. Todo jeito. Já De todo escutava. Eu ouvia. E aí foi intensificando tanto que eu passei a vê-la, né? Por 3 Olha anos, ela então manifestava e eu via como vejo você. Como vejo vocês. A primeira vez que ela manifestou. A primeira vez foi eu estava... Porque o que acontecia lá em casa, acontecia na casa do meu irmão, que mora no Parque Amazônia. E naquele tempo, tomar um ônibus para vir na casa dele é 3 ônibus, e os ônibus demoravam demais, né? Não tinha assim mais frequente agora. E então, o que acontecia lá em casa. E começou a acontecer umas coisas sobrenaturais na casa do meu irmão, que me preocupou muito. Então, eu entrei para o quarto e comecei a rezar. Quando eu comecei a rezar e falar com Deus, ele me mostrou o que estava acontecendo lá. Então, eu fui para lá depressa. Mas ele mostrou assim, de que maneira? Me mostrou falando. Falando. Que meu irmão estava sofrendo e que eu precisava ajudá-lo. Então, aí começou a acontecer. Minha irmã morava lá no quintal de casa também. E eu juntava os 2 meus com as 2 meninas dela e começava a rezar o terço. E nisso, o Arley também tinha muita... Né, ele tinha por volta de 5, 6 anos. E aí ele falava, mamãe, o que a senhora está falando está em tal lugar assim, assim. Na Bíblia. Então, começou a acontecer. Não tinha jeito de falar assim, não é verdade. Entendi. Teve um dia que ela falou, vocês vão ficar 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber de jejum. Eu não sei te explicar como é que nós ficamos, mas ficamos. Então, assim, quando falava assim, vai atrás do seu irmão, que eu pensava em preparar para pegar 3 ônibus, meu irmão chegava. Essa seria a primeira vez. A primeira vez foi com ele. Certo. E aí depois começou a gente a ter, assim, conexão de não precisar estar junto para saber o que acontecia um com o outro. Entendi. Então, aí, quando ela falava, vai atrás do seu irmão, Isso. meu irmão chegava. Entendi. Aí a senhora foi atrás dele, a primeira vez. A primeira vez eu fui, tentamos ajudar, né? Porque não era fácil entender o que estava acontecendo com a gente. Porque, por exemplo, meu esposo viu que eu estava rezando muito e ele falava para mim assim, olha, se você ficar bitolada, eu te largo. E eu falava assim, eu também me largo, porque eu não gosto de gente bitolada, mas eu preciso fazer o que ela está mandando. Nessa época eu fumava, e a primeira coisa que eu senti era vergonha de fumar, então eu jogava fora. Foi até passando que eu deixei de fumar, e minha família toda deixou. Nós somos 7 irmãos, 6 fumavam, e eu falo que eu comia. Então, nós deixamos todos com ela falando, vocês vão parar de fumar.
É a primeira graça que eu vou dar a vocês. Aí tá, eu falo assim, a primeira vez que a senhora viu ela foi aonde? Foi no meu quarto. No quarto. Como é que Sim. foi? Eu senti alguém tocar na minha mão e eu fiquei com muito medo. Mas aí eu falei assim, se for de Deus, eu não vou ter medo. Se não for, eu quero que saia daqui, né? Mas aí veio aquela voz serena, falou, sou eu, minha filha. Seu irmão está passando por isso, por isso, por isso. Vocês vão ter algum tempo de tribulação e você precisa fazer o que eu vou te pedir. Cara, que assim... Uma curiosidade, essas aparições, esse privilégio que a senhora tinha, a senhora conseguia ver rosto? E No começo eu sentia perfume de flores, eu sentia assim, sabe quando você sente que tem uma presença do seu lado? Sim. Só que foi intensificando e eu passei a vê-la. Só que não dá para você descrever a beleza dela, a bondade que Maria tem é tão grande que transcende a gente falar, oh, é assim, assim. Eu não consigo falar, ela tem essa fisionomia, ela tem esse olhar. Eu só sentia muita bondade, muita... É uma paz tão grande que não tem como descrever humanamente. Pois, essa não tem jeito. A jeito. gente fica aqui a noite toda escutando e não tem jeito de escrever. Mas tem a cereja do bolo, que quando eu conheci, tive o privilégio, através do grande amigo, que é o filho dela, o Arlen, conheci a dona Inês. Na verdade, minto, tô mentindo aqui. Foi uma prima minha. Viviane. É a Viviane, que conhecia a dona Inês, falou, tem uma senhora assim, assim. Sem saber, eu fui na casa dela. E eu não sabia que era a mãe de um grande amigo meu. Aí o dia que eu fiquei maravilhado. E o que ela vai contar pra vocês vai deixar vocês mais surpresos, tá? E aí, assim, aproveitando aqui, quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal do Energec no 12. Alô, Gustavão, um abraço pra você, sempre tá com a gente. Olha, galera, os melhores eventos, os melhores lugares, tem que ter esse produto. E também, o pessoal da Conecta tá aqui, né? Acho que só parando um pouquinho, deixa eu te falar uma coisa, vocês trouxeram o que aqui? O que é isso aqui? Rastreador. Você é um rastreador? É um rastreador com vídeo monitoramento ou vídeo telemetria. Ele tem algumas funções específicas. Vídeo telemetria? Vídeo telemetria. Dona Inês, deixa eu falar uma coisa, eu faço uns documentários de casos sobrenaturais. Esse negócio, será que dá certo pra gente pegar as telemetrias dos... Eu tô brincando. Acredito que sim. Vídeo telemetria. É câmera, né? Se câmera, colocar escondido em algum lugar, vai aparecer alguma coisa. Vídeo telemetria, rastreador, jammer ou... Jammer, não, peraí. Vamos por parte. A gente vai falar aqui bem detalhadamente. Esse jammer, você falou que ele é um negócio a que... evolução desse jammer, que é o primário. O primário. Hoje os bandidos, ladrões já estão sofisticados, estão usando esse, que é um conector de OBD. Conectou no rastreador, conectou no veículo, no OBD. Se tiver algum rastreador, o rastreador ele não mostra a localização. Bloqueia tudo. Mas vocês têm alguma coisa... Então, deixa pro final. Gente, esse aqui é a Conecta. O pessoal da Conecta, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vocês têm um produto que trava essa situação aí. Exatamente. O nosso rastreador, como é um rastreador de primeira linha, de qualidade, hoje ele conecta, em média, com 16 satélites. Isso é extraordinário. Então, esse jammer, ele não consegue 100% bloquear esse aparelho. Vai ter algumas oscilações, alguns momentos bloqueio, mas em alguns momentos vai mandar a localização. Ou seja, não vai ficar o tempo todo cego o veículo, digamos assim. Exatamente. Aí, mas graças à qualidade. Agora, esse já bloqueia. Certo. Mas nós temos algumas soluções, não podemos passar aqui, porque a gente tem que estar à frente da bandidagem. Por isso que vocês estão também, não só à frente da bandidagem, mas também à frente do mercado. Os nossos clientes, eles sabem dessa dica, desse bizu. Tá certo. Agora a gente fala mais. Ô, Bruno, depois você falou que ele não fala, né? Não, pois é, eu sou mais calado, eu gosto de ouvir mais o Ribeiro, porque ele sempre foi mais conversador. Ele é o melhor vendedor da empresa. Eu diria que eu sou a parte de por isso que você é uma dupla sertaneja de sucesso aí, ó. Né? Uma dupla sertaneja. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A experiência que a gente tem na vida de algumas situações é inesquecível. Isso só vai ser passado de geração para geração, né? Essa foi a primeira situação. Dentro do quarto, a senhora viu ela. Sim. E depois teve uma experiência que a senhora foi na igreja, não é isso? Teve vários acontecimentos. Agora, esse é o que eu conto mais, porque eu acho que nos faz repensar que a gente tem uma maneira, às vezes, diferente de ver Deus, de ver as coisas de Deus, né? As pessoas.
é ver você, ver Jesus em você, ver Jesus no outro, ver Maria no outro. Então, minha mãe era daquelas assim, que 3 horas da tarde ela colocava lá no rádio, que era tudo que a gente tinha, às vezes um rádio desse tamanho, mais chiava do que tudo na época de chuva. E minha mãe era inteligente, não tinha essas tecnologias que tem hoje. Mas quando às vezes estava fraquinha a pilha, ela fervia. A pilha ficava alta, sabe? O rádio ficava alto, porque 3 horas ela tinha que pôr aquela bênção que vinha da rádio de São Paulo, né? A de Aparecida. Então, para ela era sagrado, era colocar aquela água benta para jogar nos porcos, nas galinhas. Se meu pai estava por ali, ele vinha receber. Então, isso para a gente era natural. E minha mãe cantava e contava as histórias de Maria para a gente. E esse fato que o Renato está falando é uma história verídica que aconteceu em Tambaú, São Paulo, através do padre Donizete. Era uma senhora que era muito rica, porém soberba, e ela precisava muito de uma bênção. Ela, sabendo que o padre Donizete tinha essa graça de Deus, né, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, então ela resolveu ir para Tambaú. Segundo as pessoas, falaram que ela morava ali por Corumbaíba, né, divisa, parece que de Minas com Goiás. E aí minha mãe contava essa história, que ela era uma senhora aleijada, que ela foi atrás do padre Donizete. Quando ela chegou perto da imagem, ela ficou curada. E ela ficou muito grata, então ela pegou aquele colar de ouro, um colar muito rico, de família, valioso. Então ela oferece para o sacerdote, e ele fala, olha, este colar de ouro eu não posso aceitar. Os milagres que Deus faz, só o bem pode pagar. Mas se é esse o seu desejo, pega então o seu colar e dê a primeira pessoa que no caminho você encontrar. E ela então volta, quando ela volta, ela encontra uma pessoa e lembra da promessa que ela fez para o padre, de dar para a primeira pessoa. E quando ela vai entregar, ela fica com raiva, porque era uma senhora que não merecia aquele colar. Era o preconceito, né? Então, que ainda, infelizmente, acontece muito hoje, que é algo Isso. abominável. Ela acha que ela, né, não merecia, ela deu 5.000 réis, na época que era réis, né? 5.000 réis para a mulher. E mais na frente ela volta a ficar aleijada. E ela então volta de novo em todos os médicos e volta de novo a Tambaú. Quando ela chega perto do padre Donizete, ele simplesmente diz, seus 5.000 réis está aqui, guarda para o resto da vida. A que você viu era a Senhora Aparecida. Então, um dia eu acordei nessas visões, nessas aparições, às 4 horas da manhã, com ela tocando o meu ombro e disse, filha, vai encontrar seu irmão que hoje eu quero lhe falar. Agora, só focando nesse ponto aqui, segurando o que a dona Inês vai falar, eu quero que vocês muito, assim, de coração, prestem atenção, que né, eu conheço essa pessoa, inclusive ela recebe muitas gente dentro da casa dela, em oração, né? É toda segunda-feira? Toda segunda. Toda segunda-feira, porque o que vai acontecer foi algo que marcou a minha vida, que eu nunca mais esqueci da dona Inês. E eu contei essas histórias para muitas pessoas. O pessoal que está assistindo a gente não está falando de religião. Tem muitas pessoas que falam sobre santos, essas coisas, a gente não está aqui para discutir isso. Eu penso o seguinte, é uma polêmica, né? Muitas pessoas falam assim, poxa, mas a Nossa Senhora não é Deus, não é? De fato, não é Deus. Deus é um só, mas ela é mãe de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo respeita, primeiramente é uma mãe, respeita ela, quem somos nós para não respeitar? Então é o seguinte, o que a senhora vai continuar a falar aqui vai deixar muita gente impressionado. E aí ela falou para encontrar o seu irmão. Ela me disse na madrugada, devia ser por volta de 4 horas, que eu acordava muito madrugada para rezar. Ou a hora que ela chamava, né? Não importava. Então, eu preparei, fui na casa da minha irmã, falei, vamos para o Parque Amazônia. E quando nós estávamos saindo, meu irmão chegou. Ele chama Luiz, é seu xará, Luiz Gonzaga. Então, ele chegou e falei assim, mano, vamos rezar que hoje Nossa Senhora quer lhe falar, que até então eles ouviam e sentiam também a presença dela, mas só eu via. Então, ele falou, eu sei, mas para onde nós vamos? Aquele eu sei já te mostrava que também já estava falando com ela, né? Então, eu falei, vamos para a Matriz de Campinas, porque quando ela falou, eu quero falar com seu irmão, eu vi uma igreja grande. Eu vi a situação, o lugar, né? Então, eu falei, vamos para a Matriz de Campinas, eu vi uma igreja grande. E
quando nós, lá de casa, na Matriz de Campinas, é só 3 pontos de ônibus, nós resolvemos ir a pé. Quando nós chegamos no córrego, eu lembrei de outra coisa que ela disse na madrugada, no caminho você vigia. E eu comecei a rezar, esqueci dos meus irmãos o que estavam falando. Quando chegamos ali, estava fazendo o ginásio de Campinas na época, eu olhei para o céu, tinha uma nuvem muito escura, muito espessa sobre nossa cabeça. E assim, era tão perto que se eu pulasse um pouco, acho que eu alcançava. Aí eu falei, mano, vamos correr que a chuva vai cair. Ele falou, como se o sol está tão bonito? E aí a chuva caiu mesmo torrencial sobre nós tivemos que entrar depressa na igreja. Quando nós entramos, estava começando uma missa, segundo ele era uma quinta-feira, eu não lembro o dia. Nós entramos e ele falou, e agora? Eu falei, vamos assistir a missa primeiro. Eu não sabia o que ia acontecer, nem o que ela ia falar, nem tudo ela me falava, né? Às vezes depois é que eu ia entender. Então, eu sentia muito mal, porque dentro da igreja ela já estava lá. E eu falo mal porque eu sei que eu sou muito pecadora, né? A graça dela Todos é muito nós somos, grande né? para mim poder, né, estar diante daquela grandeza. Então, eu senti assim, quase que uma vertigem mesmo. Terminou, nós fomos para um cantinho, começamos a rezar o terço. E ela sempre aparecia no terceiro ou quarto mistério para frente. Eu não sei se você sabe o que é isso, mistério, né? Não, Eu não também não sei. sei. Eu sei, mas não Não? sei. Eu acho que eu esqueci. Mas, O terço é porque ele tem 5, Pai Nosso, 10 Ave Maria. Então ele começa primeiro mistério, segundo, terceiro, quarto, quinto. Entendi. Então sempre já do terceiro para frente aqui ela aparecia, né? Não sei porque esse mistério também. Dona Inês, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Quando a senhora fala aparecia, a senhora tá falando, a senhora via. Ela aproximava. Igual a gente tá aqui. Igual vocês estão Nossa, aqui. cara. É Incrível. só que eu não, é igual eu tô falando, eu não conseguia falar, ela é assim, retratá-la, né? Porque era muita luz, era muita coisa para mim. muita energia. É muita energia. Então, quando nós chegamos no cantinho, começamos a rezar, no terceiro mistério, meu irmão já chorava muito, arrepiava muito e falava com ela assim, eu sei que a senhora está aqui, mas eu não estou te escutando. E aí ele ficou nessa luta, chorando e falando, e eu falei assim, Nossa Senhora, por que meu irmão não te escuta? Ela falou assim, fala para ele que se ele tiver fé no caminho, eu lhe falo. E você vigia. E ela então abençoou meus 2 irmãos e nós saímos para a igreja. Quando nós saímos, estava naquela época da mudança do cruzeiro para o cruzado, que eu não sei nem que ano que é. Ah, não lembro não, eu sou novinho. Então, tinha mudado Tô para brincando. cruzeiro Lembro naquela sim. época, né? De cruzado Muito para pouco, cruzeiro. muito vagamente. Então, quando nós tomamos a calçada de volta para casa, apareceu do nada uma senhora bem pequenininha na nossa frente, ela já vindo em nossa direção. Eu não sei de onde ela apareceu logo na nossa frente. E aí ela já, obrigando o meu irmão a parar na frente dela, ela falou assim, filho, me dê 5.000 cruzeiro. E nós olhamos para os outros, porque nós 3 lembramos daquela infância que minha mãe cantava. Gente, nossa. E aí ele falou assim, me dá a bênção da senhora primeiro. Ela falou assim, o padre fala que eu sou santa, você acredita? Ele falou, sim, eu creio. É isso, gente. E embora assim, aí nós afastamos deles e deixamos o meu irmão falar com ela. E mais ou menos uns 40 minutos depois ele chegou em casa, embora ele tivesse uma tribulação muito grande, ele falou, olha, das 3 coisas que ela me falou, só uma eu vou falar. Vamos rezar pela paz no mundo. Então, e a partir daí, nós Que louco, gente. continuamos cada um. Meus irmãos não gostam de tocar no assunto, porque não foi só beleza que nós vimos, né? Passamos muitas outras coisas. Mas eu prefiro falar do que é bom, porque Mas deixa eu foi perguntar mais uma coisa. importante. E aí, o irmão da senhora não revelou as outras 2 coisas? Não, até hoje ele não Nunca falou. fala. Ele fala, Provavelmente ela pediu para não revelar. Isso foi após a igreja. acho que sim, Sim, após vocês a indo igreja, embora. voltando para casa. É incrível, gente. E aí, daí para frente, eu fui seguindo, né? Meus irmãos não tocam no assunto, não fazem o trabalho que eu faço. Mas eu sigo dando palestras sobre ela me mostrando A o que senhora ela viaja quer. muito? Sim, mas é mais aqui em Goiânia, encontro de casais, Padre Marcos, onde me chamam, né? Eu fico assim, pela experiência que eu tive, de vez em quando eu conversando com o Bruno no WhatsApp, falo, cara, uma hora eu vou falar para você a experiência que eu tive. Eu sei a emoção que é. O que a senhora fala, eu sinto. A emoção que é. Pensa, você conseguir conversar, cara, com a mãe de Jesus. Então, assim, qual foi a última vez que a senhora falou com ela? Não, se eu rezar o terço, ela me dá recado todos os dias. Todos os dias. Só que ver como eu havia, não. Hoje eu entendo de outras formas. A senhora não vê ela mais como a senhora
via. É mais raro. É mais raro. É mais difícil. Mas, assim, sempre quando tem algum aviso, por exemplo, a pandemia, ela me contou uns 6 meses antes. Ela contou do falecimento do esposo da senhora, Ela né? me avisou 6 meses antes e eu chorava muito porque ela sofria tanto que eu não conseguia transmitir para o grupo. E aí o Arley veio e tocou, né, no meu ombro e a outra amiga veio e começou a rezar para eu conseguir falar Senhora o que a gente ia sempre- passar. Mas Ela não contou falou, pra vai ter senhora. uma pandemia. Ela disse, vocês vão sofrer muito. E é o mundo inteiro. Vocês vão ter uma tribulação tão grande, tão grande. Então eu peço que vocês rezem, Então, rezem, só rezem. depois que a senhora entende o que Sim, possa ter depois, se quando veio a passado, pandemia, né? eu Depois- entendi, né, o que é que ela queria. Às vezes é logo em seguida, às vezes é 2 dias, às vezes é um dia depois. Assim, a gente pode pensar que é algo muito lindo, mas para quem vive pode ser algo também muito Doloroso. não vou falar sofrido, É doloroso, sofrido, porque é. a gente não sabe ao certo de que se trata, né? O caso aí da pandemia a gente pensa, a gente não Verdade. sabe o Nossa, que vai viveu acontecer. parecendo um seriado, E né? alguém fala pra gente, ó, vai acontecer isso. A fé, né, tem aquela ditada, a fé remove montanhas, mas é custoso até lá, né? É difícil. Ô, dona... É porque você vê sofrimento e não poder fazer, igual eu Isso. falei para ela que todo ano, de 31 para o dia 1º, eu fazia uma vigília, onde cada mês que eu consagrava a Deus, ele me mostrava o que ia acontecer naquele mês para que a gente rezasse. Aí chegou o ponto que há um ano atrás, eu falei, eu não quero mais ver, Senhor, porque se for para eu ver e fazer alguma coisa, eu quero, senão Nossa, falou eu tudo. não quero ver É só isso que eu por falei. ver, E né? assim, Porque era e doloroso. ela? Como é que ela é? É bonita. Ela tem uma fisionomia, assim, Nossa, é igual cara, eu falei, muito a incrível, paz dela É muito incrível. e a beleza, Muito assim, você não tem como eu retratar. Ela parece com Nossa Senhora de Fátima e sempre com as mãos abertas, sempre oferecendo graças, sabe? E Você já quando pensa eu no céu e começa a pensar coisas aqui que Nossa, não dá é. nem pra... Não, Mas eu ó, não ó, preocupava assim em ver, sabe, a fisionomia e retratar. Eu preocupava em ouvir, então, entender. assim, entender. Então, era muito rápido às vezes, então eu não podia ficar prestando atenção, porque não podia me perder, né? Vou contar um caso Gente, aí pra vocês pode- recente. pode contar. E é sobre religião. Aconteceu no meu último serviço no quartel. Assim, não vou citar o nome de ninguém, mas já que o assunto é religião e fé, né? Teve uma ocorrência, serviço passado na rua, onde um rapaz tentou matar a ex-namorada. E aí chamaram a viatura, por fim chegaram outras viaturas. E o rapaz, no surto, olhou para um dos policiais e falou o nome do filho do policial. Falou o nome do filho Que do policial. isso, Olhou assim do nada e falou, fulano, seu filho é o tal. E aí logo ele afastou, precisaram conter o rapaz, aí chegaram lá no quartel me contando, né? Aí assim, na hora a gente começou a falar sobre religião, sobre fé, sobre essas questões espirituais, Experiências, né? Experiências, e o fato assim que do nada o cara soltar o nome do seu filho numa situação anormal no mínimo Fora do padrão. fora do padrão, fora né? da E quem tá casinha. lá e foi os meninos que viveu, contaram e eu fiquei ali pensativo. Gente, eu vou Falei, falar uma cara, coisa pra vocês. O mundo sobrenatural é incrível. E é igual você falou, a gente tem história aqui. Dona Inês, a senhora tem que voltar aqui umas... Como é que tá o tempo, produção? Como é que tá aí o tempo? Tá tranquilo, né? Beleza. Ah, tá. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você quer perguntar alguma coisa pra ela? Quero fazer uma Não, pode perguntar. pergunta. Não tom de brincadeira, mas é muito sério. Você vai perguntar se ela tem rastreador no carro? Pode Não, perguntar. ainda não. Isso aí eu não. Isso agora eu vendo, agora eu vendo. Agora... Tá bom, Exatamente. Não tem nenhum aviso aí para acontecer algo, não, né? Tá tudo certo. É Tá tudo mesmo. certo. Ah, então ótimo. Não, inclusive o Brasil esse ano está agraciado. Porque fala de terceira guerra, Estados Unidos, Rússia, mas nada vai Não, acontecer. quando eu disse que esse ano eu não queria ver, mas eu só perguntei, porque ela disse que ainda ia estender um pouco essa guerra, né? Que era para rezar muito ainda. E eu falei assim, mas e o Brasil? Ela falou assim, o Brasil será reconhecido, o Brasil vai ficar reconhecido, não sei como. Até ainda comentando com as meninas no grupo, ela falou, esse negócio da Fernanda, eu falei, não tem nada a ver com artista, com nada, é algo grande, algo grandioso. E eu falei assim, e o Brasil? Aí ele falou assim, o Brasil está entregue à minha mãe. E eu vi Nossa Senhora das Graças em cima das nuvens, bem acima. Porque eu já fui em vários lugares, eu fui nos lugares que não dá para explicar. E ela abraçava assim com as mãos o Brasil. E aí, Nossa Senhora das Graças, né? Que a gente chama, Sim. né? No catolicismo, porque ela traz as graças nas mãos. Foi uma aparição em 1830 para Santa Catarina de Labouré. Então, e eu comentando, fui chamada para pregar lá no Padre Marcos, há uns 15 dias atrás,
E aí eu falei pro menino, ele falou, o que você quer falar? Eu falei, quero falar sobre algo que aconteceu recente. E Nossa Senhora das Graças está cuidando do Brasil. Eu falei assim, eu posso te contar um segredo? Porque você sabe que agora em maio tem o Totus Tus, né? Com o Padre Marcos, não sei quantas mil pessoas. Todo ano tem esse evento. Todo ano tem esse evento e vai ter agora no Serra Dourada, em maio. Então ele falou assim, ele não contou para ninguém, mas a imagem que vai vir da França é Nossa Senhora das Graças, medalha milagrosa. Nossa. Falei, então tá aí. Ela já derramando graças sobre o Brasil, pedindo a Deus por nós. Eu vou falar uma coisa. A experiência que a senhora tem, a senhora já ajudou muitas pessoas. Tento. A senhora faz um trabalho muito bonito. Inclusive, né, até convidar os meninos aqui, olha eu, ó, dando de encherido, a visitar o trabalho. Ela construiu uma gruta, né, na casa dela a pedido de Nossa Senhora. Ei. Né? Até então eu achei que era só para mim, né? Agora a senhora entende, né? Então, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora acha que a gente está vivendo o fim dos tempos? Tem muitos sinais. Eu estava lendo a Bíblia, assim, quem eu sou na minha humilde ignorância, eu acredito, até onde eu vi, que o sexto selo dos 7, o sexto selo já está aberto. A senhora acredita, assim, que a gente está vivendo a preparação da volta do Pai? Apocalipse 12, que já é a revelação final, fala muito dos sinais de Maria, né? Apareceu em seguida o grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Eu vejo que se está acontecendo esses sinais, ela pedindo tanto para a gente voltar para Deus, prestar atenção, eu acredito só que é muito difícil você falar algo que você não sabe. Eu tive 2 sonhos quando eu tive 12 anos. O primeiro foi com Nossa Senhora, e quando eu gritei foi a primeira visão que eu tive com ela. Você falou que é dia, mas a visão mesmo eu tive com 12 anos. 12 anos. E logo em seguida eu tive com o final do mundo, que foi a vinda de Jesus. Eu sei que levantava gente da terra, do chão, ressuscitava, eu tirava o pé, ressuscitava de novo. Então eu não sei, tem dia que eu falo assim, Senhor, será que é agora? Mas a gente não sabe, né, descrever e falar. Só o Pai, né? É só o Pai. Jesus falou, nem eu sei, só o Pai. Mas que a gente tem que prestar atenção nos sinais que estão aí, muita guerra, a natureza toda, transformando tudo. A maldade humana, né? Tá demais. Tem hora que você fala, meu Deus, será que vai ter outra pior do que essa? Então tá muito triste. O desamor, né? Mateus 24. Filho não cuida de pai hoje, pai não cuida de filho, aquela coisa doida. O pai avanço tecnológico também. Avanço de você ver as crianças tudo aí, né? A tecnologia, pais. Eu pensei que a pandemia fosse trazer os pais para os filhos, para a família, ficou pior, né? Aí que separaram mesmo, aí que parece que as tribulações vêm para o povo voltar para Deus e eles não voltam. E é tudo rápido, né? Muito rápido. Rápido e toma conta da Muito sociedade. Rápido. Gente, nossa, que papo maravilhoso. Não, sério mesmo. Mas eu vejo que era, né, aproveitar e falar para você que está assistindo, o Instagram da Conecta tá aparecendo abaixo aqui no seu vídeo. Tem mais o que pra você mostrar aí pra nós, Ribeiro? Eu vou deixar o Ribeiro é a parte técnica e o Bruno é a parte de venda? Eu vou falar um pouquinho o Ribeiro falou desse dispositivo, né? Que é o bloqueador de sinal que a gente fala. Mas hoje já existe um também que é o contra, né? É o oposto. Olha lá pro pessoal, lá pra câmera lá. Enquanto o pessoal bloqueia o sinal com esse dispositivo, esse não consegue ser bloqueado. Então, acaba que é um kit, né? O pessoal compra o rastreador, a gente vende e vende o produto também para caso o ladrão, o malvado lá consiga bloquear esse dispositivo, ele não é bloqueado por esse dispositivo. E aí, nesse contexto, acaba que a gente aumenta o índice de recuperação, né? Entendi. E esse outro aparelho aqui? Esse aí? Isso aqui, vamos lá. Eu vou falar bem em breve desse. Esse aqui é o rastreador convencional, que toda empresa de rastreamento usa, tem. O que ele oferece ao cliente? Localização em tempo real, histórico, o passado, o bloqueio remoto, que o nosso cliente consegue desligar o veículo pelo aplicativo, alertas, exemplo de um alerta. Estamos aqui, meu carro está estacionado lá fora. Se um bandido furtar, ligar o veículo, vai chegar um alerta no meu celular dizendo que a ignição foi ligada. Então, esse rastreador oferece esse serviço. É o serviço convencional. Entendi. Quando partimos para esse, as mesmas funções desse primeiro rastreador, mas com um leitor de RFID, uma chavinha. Para que serve essa chavinha?
é instalado um rastreador no veículo. Isso é para empresas, para frotas, para o gestor controlar quem está no veículo. Ó o Sandro aí da motorista. Cyberco, ó, gestor aí da empresa. Então, o rastreador é instalado e esse dispositivo fica no painel, próximo à chave. O carro fica bloqueado o tempo todo. Toda vez que um motorista for fazer a sua jornada de trabalho, cada motorista tem uma chave dessa, ele conecta com o imã e o carro é desbloqueado. Aí ele liga, vai trabalhar. Você descobre esse trem aonde, hein, moço? Não pode falar a fonte. Né? Não pode Exatamente. falar. Aí o gestor ele tem um controle de quem estava no carro ou quem está. Levou uma multa, sabe quem é. E não tem desculpa, né? Não tá tem vendo? desculpa. Então, isso para a empresa que tem frota. Isso aqui para... Agora, esse é o filé. Isso aqui também é um rastreador. Isso é uma câmera ADA que ela pega a gravação frontal o tempo todo, enquanto a ignição estiver ligada, onde ela tem a telemetria. O que é a telemetria? Toda direção que foge o padrão, seja uma freada brusca, uma aceleração, uma mudança de faixa brusca também, além da gravação contínua, existe um backup desses eventos numa pasta separada para, posteriormente, o gestor poder olhar e ver o que aconteceu. Se foi um acidente, ele vai conseguir fazer uma investigação. Então, essa é a câmera frontal, câmera ADA. E junto com ela, vem a câmera que grava internamente, com sensor de fadiga. Isso aqui é para zelar pelo motorista e pelo patrimônio. O motorista está dirigindo, vou dar um exemplo. Se ele pegar o celular em ligação, ou aqui vai sair um som, ela vai falar, por favor, não pegue o celular. Ela tem um sensor de fadiga. Tá vendo? Se pegar uma latinha de cerveja, por favor, não beba. É programável, né? A gente consegue programar os eventos. Exatamente. Sério? Não acenda um cigarro. Falei brincando, mas o negócio, tá vendo? É personalizável. Que isso, cara. Sonolência. Se detectar o sono, ela vai avisar. Por favor, encoste o veículo. Como é que ela detecta o sono? Cabeça baixa, boca aberta, olhos fechados. Tem IA nela, inteligência artificial. Hoje, tá vendo? É o que a gente tá falando, né, Ribeiro? O que a gente tá falando hoje, o mundo tá tão avançado que isso, você acha que isso ajuda também, assim, a tecnologia do mundo? A opinião de vocês, ajuda a esfriar? Como é que tá o tempo de produção aí? Tá tranquilo? A esfriar como se diz, a fé? Não, pelo contrário, eu acho que um dia o Arley conversando comigo e, meu pai implica eu no videogame, não sei o que. Mãe, é os filmes de amanhã, não sei o quê, eu já tô além, né? Falei, meu filho, a tecnologia ela sempre vai melhorar, mas ninguém vai te ensinar como os cabelos brancos do seu pai. Então, assim, a inteligência Deus dá. Então, ele quer que a gente melhore, que evolui, que facilite, né? E isso, é claro que Deus quer isso pra gente. Não tem como esfriar a fé, você põe junto, né? Por exemplo, você quer falar, Deus, me dirige aqui, pronto, não vou olhar para os lados? Então, isso aqui ajuda você também. Né? Então, aí entra no livre-arbítrio. Você não vai ficar só deixando por conta de Deus, mas não vai se cuidar? Né? Depois que rouba, o que é que Deus acha? Né? Não. Eu acho importante isso, sim. Eu acho, assim, que hoje, igual o Ribeiro foi muito feliz no que ele falou, é a escolha de cada um, né? A escolha de cada um. O que eu vejo? O celular é uma ferramenta que está na mão das crianças. A gente que tem filhos, a gente preocupa bastante, certo? Né? Sua opinião em relação a isso? Eu acho que ajuda. Ajuda até na escola, mas eu consigo ver que atrapalha um pouquinho mais do que ajuda. Principalmente na criançada hoje. A gente mora em prédio, a gente tem ali os amiguinhos dos filhos, é meio que viciante. Né? Virou uma coisa assim meio ilógica, sabe? A gente era novo, a gente não tinha o celular, a gente brincava na rua. A gente fazia curso de Excel, entendeu? da datilografia. Agora hoje... Assim, hoje os meninos já nascem com o celular. Meu menino em casa, ele mexe no celular e a gente teve que criar uma regra de segunda a sexta, não põe a mão em celular, porque é algo que foge do controle da gente. E aí você vê, às vezes, no elevador, uma criança de 2 anos com o celular na mão, você fica pensando, mas como que já consegue? Eu acho que nesse quesito vem muita coisa ruim, principalmente no mundo virtual. Ali o famoso rola o dedo para cima, isso tem coisa ruim também. O celular, ele dá acesso ao mundo onde há a necessidade da base familiar. Eu acho que tudo se resume na criação. Exatamente. Né? Se você traz o filho para Deus, a senhora sabe melhor do que eu que tem uma passagem, que mesmo que ele desvie,
ele vai voltar. Volta. Gente, Tudo posso, mas nem tudo eu devo, né? exatamente. Porque eu acho que os pais precisam monitorar muito e às vezes não faz isso mesmo para ficar um pouquinho livre, né? Aí o celular entra, né? O Aí celular entra. entra. Ensina o que não deve. Hoje, assim, eu lá em casa, quando as crianças estão comigo lá, final de semana, comer na mesa tem que ser algo rotineiro, sagrado. São valores, né? São valores, né? Olha, eu quero agradecer demais e passou rápido, né? Já acabou o tempo? Já. Eu quero agradecer Eu que mais agradeço. uma vez, Dona Inês, que a nossa mãe, que Nossa Senhora continue guiando a senhora com tanta informação a guiar as pessoas, né? Ajudar as pessoas como a senhora vem ajudando, fazendo um trabalho tão bonito na casa da senhora e fora as palestras que a senhora faz. Quer que a senhora deixa... A senhora tem Instagram? Tem do grupo do Nossa Tem do Senhora grupo? Aparecida, né? Então a produção coloca aqui embaixo, tranquilo. Tá. Não se preocupe, tá tranquilo. O pessoal tá aparecendo aqui abaixo do seu vídeo. Esse Instagram. Você entra lá e confira os eventos que tem. Quero que a senhora mande um abraço, pessoal. Agradeço quem que a senhora quer agradecer. Eu quero Mais agradecer uma vez, vocês obrigado, viu? da oportunidade de conhecer os meninos. A tecnologia chegando aí, né? Para cuidar também um pouquinho da gente. Mas agradeço, foi gratificante mais uma vez poder Pra mim foi um presente. trazer essa mensagem dela. Né? Esse sim dela que estende a todos nós. E Que Deus fala pra abençoe ela nos você abençoar. Tá? Peço sim, Viu? com certeza. Brunão, você aqui manda um abraço pra galera. Gratidão pela sua participação com a gente. Sabe que você aqui tá na sua casa agora. Obrigado, agradecer aí o convite e deixar um recado. Sempre que a dona Maria estiver, pode chamar. Pode que a gente chamar, vem pra né? escutar É, as top. experiências. Vamos. Vai Vem ter que com voltar outra carinho, vez, sim, igual o Arlen Bruno. falou, tem muita história. Você pode chamar. Obrigada, Agradecer, Bruno. Obrigado pela presença, obrigado pela história. Se precisar, a gente está aqui à disposição. Eu que agradeço. Ribeiro, gratidão, meu parceiro. Luiz Renato, Ó, seja bem-vindo aqui no Que Rola Por Aí. Tamo junto sempre, você e o Brunão aí. Viu? sabe que você é um cara que eu admiro muito. Gratidão, Tanto cara. como pessoa, como Gratidão, profissional, você gratidão. sabe disso. Obrigado. Acho que nós temos uma conexão. Gratidão. Agradeço pelo espaço, a Conecta Rastreamento. Muito gratificante conhecer a senhora, Obrigada. poder ouvir essa história linda, né? Isso acho que renova a fé. É muito bom ouvir isso. Segue a Conecta, Instagram, Conecta com 2T, Conecta Rastreamento. Muito obrigado pelo espaço, muito satisfeito. Galera, foi isso, né? E falar em Conecta, tem os momentos Conecta lá, né? Foi bacana, tem uns vídeos, o pessoal da produção tem uma sacada, teve um vídeo que atingiu 3.000 e tantos lá, não sei se você viu. Cara, olha, quero agradecer demais vocês. Pessoal, um abraço, pessoal. Sempre tá ligado também lá no Mato Grosso, um abraço aí pra essa galera que eu amo demais. Toda vez que eu vou lá em Alto Araguaia é um carinho muito grande pra essas pessoas que tá aqui no meu coração. O que rola por aí, rola aqui. Beijo pra vocês.